Primeira, como que é? Sim. Essa é a minha primeira convocação. Ó o português, o homem. Me ha ayudado Branco para decir esto, ¿verdad? Goleros. Alisson, Liverpool. Bento, Ah, não acredito. Al-Nassr. Não é possível. Hugo Sousa, Corinthians. O Ederson tá machucado, né? Alexandro, Flamengo. Alexandro Ribeiro, Lille. Beraldo, PSG. Que? Carlos Augusto, Inter de Milán. Tem que ser o titular. Danilo, Flamengo. Leo Ortiz, Flamengo. Ô louco, velho. Levar o time do Flamengo. Já foram 3 na zaga, hein? Marquinhos, Paris Saint-Germain. Para de balançar essa câmera! Wanderson, Tá com Parkinson Mônaco. esse cara aí, velho. Wesley, Flamengo. Wesley. Meio campista. O Ancelotti pensa, quem é esse cara? Andreas Pereira, Fulham. Andrei Santos, Strasbourg. Bruno Guimarães, Newcastle. Casemiro, Manchester United. Ele dá uma olhada pro lado assustado, né? Ederson, Atalanta. Gerson, Flamengo. 5 jogadores do Flamengo já. Atacantes, Meio time. Anthony, Real Betis. Tá na thumb. Tá jogando demais. Estevão, Palmeiras. Quem? Gabriel Estevão. Martinelli, Arsenal. Esteval. Mateus Cunha, Wolverhampton. Rafinha, Barcelona. Neymar não, hein? Richarlison, Tottenham. Ele não foi como meio, acho que ele não vai como atacante. Vinícius Júnior, Real Madrid. Acabou. Rodrigo machucado mesmo, ele tá fora. Aí a primeira lista. Nosso novo Ih, treinador. mas levou uns Carlos 3 Ancelotti. minutos pra ele falar os Vamos nomes. aguardar aquele minutinho ali para que todo mundo possa comunicar. E a gente vai seguir aquela dinâmica que vocês todos já conhecem. Nada é impossível. Vamos analisar aqui a convocação dele agora. Eu já não lembro de todos os nomes que ele falou. A gente sabe que tem ali 5 jogadores do Flamengo. Não tem o Neymar, para quem estava esperando que o Neymar fosse ser convocado. E corretamente, na minha opinião, o Ancelotti não convocou. E é óbvio que ele não fez essa lista sozinho. A gente sabe que tem dedo aí do Rodrigo Caetano, se ele não tivesse escolhido a maioria dos nomes. Mas eu acho que o Dorival teria convocado, né? Até porque da última vez ele convocou o Neymar antes dele jogar pelo Santos, e aí depois teve que cortar. E disse que montou a seleção para jogar pro Neymar. E por isso que o Brasil perdeu para a Argentina de 4-1, né? Foi por isso. Se eu não me engano ele falou antes até, né, da derrota. Foi depois da vitória contra a Colômbia que o Brasil ganhou, mas não jogou bem. Enfim, aqui estão os nomes. Goleiros: Alisson, deve ser o titular. Grande temporada com o Liverpool. Muita gente o critica na seleção porque ele não pega pênalti e também não pegou pênalti lá na Champions com o Liverpool, mas lembrando, se não fosse ele, o Liverpool teria sido eliminado no jogo da ida das oitavas. E ainda assim o Liverpool teve uma grande temporada, um grande título da Premier League, e o Alisson sendo muito importante. Ótimo goleiro, em algum momento ele vai brilhar pela seleção, né? O Bento,
Acho um bom goleiro, mas a temporada dele pelo Al Nassr é muito ruim. Ele foi o goleiro titular no jogo contra a Argentina. Eu não teria convocado o Bento da outra vez e agora muito menos. Ele até melhorou um pouco pelo Al Nassr. Eu acho que ele faz tempo que ele não comete uma falha. Não sei se esse gol que o Al Nassr acabou de levar. O Al Nassr está jogando agora pela última rodada do Sauditão, tá 1 a 1. O Cristiano Ronaldo tinha feito 1 a 0 e 2 minutos depois o Al Fateh empatou. Não sei se o Bento teve culpa ou não, mas fato é que o Bento levou muitos gols na temporada pelo Al Nassr e na seleção também, né? Levou 4 lá da Argentina, onde ele falhou para mim em pelo menos 2 dele. 2 dos 4 gols, eu diria 3. Mas 2 ali foram primordiais, fora algumas saídas de bola errada que a Argentina desperdiçou. Poderia ter sido mais de 4 a 1 aquele jogo. E só pra gente ver aqui no Campeonato Saudita, o Al Nassr sofreu 40 não, perdão. Tô aumentando. O Al Nassr sofreu 38 gols no Campeonato Saudita, no campeonato que tem 34 jogos. E esse jogo ainda não acabou. Pode sair mais ainda. Pode sair mais gols do Al Fateh. E aí eu me pergunto por que o Bento tem oportunidade e ninguém do Al Hilal pode ter uma oportunidade, né? Como o Marcos Leonardo, que teve uma boa temporada. O Renan Lodge estava na pré-lista, mas esse eu não concordo que devia ser convocado não. Acho que o Ancelotti escolheu bem ali pelo Carlos Augusto e até mesmo pelo Alexandre, que está jogando muito bem no Flamengo. Acho uma escolha melhor do que o Renan Lodge. Mas por que o Marcos Leonardo nem na pré-lista entrou? No caso, hoje ele tá fora do jogo, né? Não sei se ele tá machucado também. Será que ele se machucou? Eu não tô sabendo. Nem no banco do Al Hilal ele tá. O Al Hilal tá ganhando de 1 a 0, gol do Mitrovic. O Hugo Souza já viveu momentos melhores pelo Corinthians, né? O Hugo Souza. Mas ainda acho que é válido. Ele merecia ter sido convocado no começo do ano. Agora não acho que seja o melhor momento dele. Mas poderia ser o Hugo Souza e mais um. Eu tiraria o Bento. Eu acho a convocação do Bento mais absurda do que a do Hugo nesse momento. A zaga. Temos ali o Alexandre do Lille. Fez grande temporada lá no Campeonato Francês. É um jogador desconhecido para a maior parte do Brasil. Não sei se ele vai jogar. Mas, por exemplo, ele é titular no time dele. O Beraldo, que também joga no Campeonato Francês, é reserva. O Marquinhos deve ser titular e talvez até o capitão. É o capitão do PSG, faz boa temporada e pode erguer a taça da Champions no próximo sábado. O Léo Ortiz está em alta aí no Flamengo, jogando bem, né? O Danilo também foi convocado como zagueiro. Então foram 5 defensores, sendo 2 zagueiros do Flamengo. E assim, o Danilo não é titular absoluto. Muitas vezes o Felipe Luiz coloca Léo Ortiz e Léo Pereira, que parece ser a dupla titular. Eu até acho que o Danilo tem jogado bem. E aí você vê como os brasileiros mudam de opinião só pelo cara estar jogando aqui no Brasil. Na Juventus ele não prestava, ninguém via a Juventus jogar. E agora no Flamengo ele realmente está jogando bem. Como zagueiro eu acho que ele vai tomar conta da posição no lugar do Léo Pereira. Mas a princípio o Flamengo não tem um time definido. Ou até tem, só que esse time deve jogar só no Mundial, nos jogos mais difíceis. Porque o Felipe Luiz todo jogo troca a escalação. É um calendário apertado, dá pra entender. As laterais temos ali o Alexandre do Flamengo também, Carlos Augusto da Inter de Milão. Não é titular absoluto, até porque o Di Marco joga lá na Inter também, é um dos melhores da posição hoje. Mas o Carlos Augusto entrou em várias partidas, inclusive contra o Bayern na Champions League, jogou demais. Fato é também que ele joga como ala lá na Inter, já que a Inter joga com 3 zagueiros. O Wesley do Flamengo também convocado na lateral direita. E o Wanderson do Mônaco. As oportunidades que o Wanderson teve até aqui com o Dorival, ele não foi bem. O Dorival também não explorou a principal característica do Wanderson, que é a ofensiva. Ele deixava o Wanderson preso lá atrás para liberar o Arana do outro lado. Espero que o Ancelotti trabalhe melhor o Wanderson, mas o Wesley aproveitou melhor as oportunidades que teve. Jogou muito bem contra a Colômbia, entrou no lugar do Wanderson, mudou o jogo. Foi titular contra a Argentina, entrou naquela furada, não tinha o que fazer. E é isso, eu acho que o Wesley no momento merece ser o titular.
Mas talvez ele escale o Danilo por ali, né? Foi convocado como zagueiro. Da outra vez o Dorival tinha convocado ele como zagueiro também. No final ele teve que ser cortado por lesão. Meias, Andreas Pereira, no jogador que é líder, é um dos líderes em participação para gol na Premier League, e pelo qual o Dorival não tinha muita estima, parece, né? E ele tinha jogado muito bem na última data FIFA de 2024 e não foi convocado em 2025 pelo Dorival. O Bruno Guimarães joga demais no Newcastle, não tenho que falar, mas na seleção até hoje não despontou, assim como o Vinícius Júnior. Eu espero que o Ancelotti possa fazê-lo jogar na seleção. O Andrei Santos teve grande temporada com o Strasbourgo, lá na França, vai voltar para o Chelsea, deve ser aproveitado na próxima temporada. Merecida a convocação. Perdão. Carlos Augusto, continuando com o meu campo. O Casemiro está de volta, voltou a jogar muito bem pelo Manchester United, fazendo gols inclusive, o Ancelotti conhece muito bem ele. Eu acho que foi difícil ali na primeira temporada para o Real Madrid conseguir jogar sem o Casemiro, como foi agora sem o Toni Kroos. E acho que ele é importante esse retorno dele para a seleção, porque nenhum jogador, que teria que ser o Bruno Guimarães em tese, assumiu essa posição ali e falou: eu sou o dono da camisa 5 do Brasil, o Casemiro está de volta para usar ela de novo. E talvez seja o capitão, né? Ou ele ou o Marquinhos, acredito que será um dos dois. E para fechar o meio de campo, o Ederson da Atalanta e o Gerson do Flamengo. O Gerson vem se firmando como titular nos últimos jogos, saiu machucado lá contra a Colômbia, no que era o melhor momento dele pela seleção, inclusive fazendo gols. E o Ederson também, grande temporada pela Atalanta e com o interesse de muitos times no mercado. Mas é um nome que já vinha sendo convocado também, né? Nenhuma surpresa nesse meio campo. Só o Andreas Pereira que ficou fora da última e, claro, o retorno do Casemiro, que não era convocado desde o Fernando Diniz. Desde 2023 o Casemiro não era convocado. Para encerrar a convocação com os atacantes, temos ali o Estevão, ou Esteval, como o Ancelotti falou repetidas vezes. O Estevão vai ter que ensinar o nome dele para ele. O Antony, também de volta à seleção, jogando muito lá no Real Betis. Um dos melhores brasileiros da temporada. Ele foi pro Betis em janeiro e tem números assim impressionantes. Pode ganhar a Conference League, o primeiro título continental do Betis na próxima quarta-feira. Tomara que consiga, estou torcendo aí pelo Betis. E para que o Antony decida também, fez mais um golaço no final de semana. O Pellegrini está extraindo o melhor dele lá no Betis e acho que o Ancelotti também pode extrair o melhor do Antony na seleção. Gabriel Martinelli, não é a melhor temporada dele em números, mas o Ancelotti viu bem o Martinelli jogar muito pelo Arsenal no jogo que eliminou o Real Madrid na Champions, o Real Madrid do Ancelotti. O Matheus Cunha vivendo grande temporada pelo Wolverhampton. Fez o gol do Brasil na goleada para a Argentina. E deve estar se transferindo para o Manchester United na próxima temporada. Isso é bom? Não sei. Vinícius Júnior, o Ancelotti conhece muito bem. E quem sabe agora a gente possa ver o Vinícius Júnior jogando o que ele pode jogar na seleção brasileira com o Ancelotti. Até porque o Ancelotti foi o cara que transformou o Vinícius Júnior no que ele é hoje. Ele até já estava melhorando bem na última temporada do Zidane, mas é com o Ancelotti que ele vira um jogador top 10 mundial. Rafinha, um dos melhores jogadores da temporada, um dos favoritos à bola de ouro, para muitos ou bola de ouro, mas a gente não sabe se ele vai ganhar ou não. Tem o Salah na briga e tem o Dembélé, que vai chegar muito forte se ganhar a Champions no próximo final de semana. Os italianos acham, pelo menos os torcedores da Inter, que o Lautaro Martinez tem alguma chance se a Inter for campeã. Realmente, se ele fizer uma grande final, quem sabe. E o Richarlison voltando à seleção, jogador que o Ancelotti conhece muito bem lá dos tempos de Everton, que terminou a temporada jogando bem, não fazendo tantos gols. Foi uma temporada de muitas lesões do Richarlison, mas ele volta à seleção. Acredito que se o Endrick tivesse disponível, o Richarlison não seria convocado, mas como o Endrick está machucado, o Richarlison ganha essa oportunidade. Eu achei que seria o Pedro, seria a minha escolha. Mas, segundo o Felipe Luiz, o Pedro ainda não está 100% também. Não foi titular ontem contra o Palmeiras. Então essa é a lista do Carleto. Vamos ver o que o pessoal está falando aqui nos comentários.
Cadê o Léo Jardim? Eu acho que poderia estar no lugar do Bento. Cadê o Verratti? Esse aí não é brasileiro, mas poderia estar. Vamos naturalizar o Verratti. A Argentina não quer. Sem Neymar, sem audiência. Sempre tem aí os gadinhos do Neymar, né? Santista chato. Você tá satisfeito com o Neymar aí no Santos? O Santos ganhou uma ontem, né? Conseguiu ganhar do Vitória. Danilo é concursado da CBF, só pode. Ele e o Marquinhos. Quem vai armar as jogadas desse time? Seleção sem Neymar não existe, meus amigos. São o Andrés Pereira, o Matheus Cunha, o Estevão, o Rafinha. Rossi é nigeriano. Nigeriano branco, velho. Tava merecendo mais que o Bento nesse momento, o Rossi. Vamos ver se a Argentina leva ele. Rodrigo e Roberto jogam vôlei. Os dois estão machucados, meu filho. Se informa aí. E aí, Rodrigo com Y. Cadê Neymar, Savinho e Rodrigo? Não acho que o Savinho tá jogando essa bola toda. O Antony tá jogando muito mais que ele. Rodrigo tá machucado. E o Neymar acabou de voltar e não tá 100%, né? Vamos ver os comentários aqui no post da TNT. Convocou os melhores e quem discordar não sabe nada de futebol. Deixa o Mister trabalhar. Ainda a convocação foi ruim. Vai convocar quem, o Garrincha? Ah, tá. Comentário irônico ali, eu li com uma entonação errada. Eric Pulga joga basquete. E é o Eric Pulga do Bahia, não é o Pulgar do Flamengo não, tá? O Dorival não tinha saído. Nos comentários aqui da live, o Potifar Milgal queria o Marlon Freitas.